Língua portuguesa, aqui é o professor Ivan, sem questões de concordância, concordância verbal e concordância nominal. Chegamos à metade do caminho. Vamos agora, daqui para frente, caminhando para o final da nossa tarefa, que é resolver 100 questões de concurso de concordância, tá? Vamos lá. Questão número 51. Vamos ler o enunciado. O emprego do verbo obter, ele está adequado à norma padrão, à norma culta, apenas em qual opção? Então, o verbo aqui em questão é o obter, e vamos procurar a opção correta no uso do verbo obter. O uso gramatical, a correção gramatical. Então, vamos atrás da opção correta. Letra A. Com as apostas, obtém-se recursos para diversas pesquisas científicas. Olha, obter aqui no contexto é transitivo direto, seguido do pronome se, e o que vem depois é sujeito, tá? Sujeito no plural, o verbo deve estar no plural. É o que não acontece, tá? Já que o verbo obter, na terceira pessoa do plural, do presente do indicativo, ele é grafado, ele é escrito com o acento circunflexo em cima da vogal E. O singular recebe acento agudo, obtém-se. O plural recebe acento circunflexo. Concordando aqui com o sujeito no plural, o verbo deveria estar no plural, grafado com acento circunflexo. Letra A incorreta. Letra B. Quando o pessoal obtiverem êxito, não, né, pessoal? O pessoal é o sujeito aqui, ó, que passa, de repente, até semanticamente, quanto ao significado, passa até a ideia de plural. Mas, gramaticalmente, está no singular. É só observar o artigo, o pessoal. Então, está na terceira do singular. O verbo deve estar também na terceira do singular. Então, tem erro aqui de concordância, tá? Quando o pessoal obtiver êxito. O grupo que se faz aposta coletiva vai viajar pelo mundo. Então, quando o pessoal obtiver terceira do singular, deve concordar com o verbo na terceira do singular também. Mas o verbo na letra B está na terceira do plural. Então, erro de concordância. Vamos à letra C. Caso obtenham êxito na Mega Sena, os apostadores farão as 100 coisas possíveis antes de morrer. Quem vai obter êxito? Os apostadores. Caso obtenham, que é o presente do subjuntivo, correto? Sujeito no plural, verbo no plural. Caso os apostadores obtenham êxito na Mega Sena, então a letra C me parece a correta. Eles farão 100 coisas possíveis antes de morrer. Opção correta, letra C. Número 51, marcando aqui a letra C. Porém, vamos dar uma olhada nas duas opções seguintes. A procura das pessoas pelo enriquecimento rápido, a procura, ela, o núcleo, né? Peguei o núcleo, procura, ela obtém bons resultados. Olha, núcleo do sujeito, né? O sujeito é a procura das pessoas pelo enriquecimento rápido. Núcleo do sujeito, procura. Singular, o verbo deve estar no singular. Vimos agora há pouco que o plural é marcado com circunflexo e o singular é marcado com acento agudo. Então, núcleo do sujeito no singular, o verbo obter deveria estar também no singular. Erro de concordância confirmado aqui na letra D. E a letra E.
Não se trata nem de concordância, e sim da correta conjugação do verbo obter. O verbo obter, ele é derivado de ter. Então, não existe o verbo terem. Existe apenas o verbo tiverem, se eles tiverem. Então, se eles tiverem, se eles obtiverem recursos. Certamente as pessoas farão mais de 100 coisas antes de morrer. Então, aqui, ó, se obtiverem, o verbo obterem não existe, tá? Então, a forma verbal correta seria se obtiverem. Opção E, incorreta. Então, confirmado que a única correta realmente é a letra C. 51, letra C. Vamos agora a número 52. Referente à concordância verbal e nominal no texto 1, assinale a alternativa correta. Bom, prova para técnico judiciário, eu tenho aqui afirmativas e eu vou atrás da opção correta, referente às afirmativas. Bom, vamos partir de uma situação que grande parte de nós já vivenciou. O verbo em destaque, que é vivenciou, poderia estar no plural, concordando com o pronome nós. Vamos lá, então, e vamos partir de uma situação que grande parte de nós está correto. A opção A está correta, tá bom? Olha, o verbo destaque, ele poderia estar no plural, concordando com o pronome nós. Sim. Então, a frase ela poderia ser escrita de duas maneiras. Vamos partir de uma situação em que, tá, grande parte de nós, eu concordo em expressões partitivas com o núcleo ou com o pronome aqui. Então, grande parte vivenciou ou grande parte de nós vivenciamos. Em expressões partitivas, nós já aprendemos que eu posso concordar com um ou outro elemento. A concordância ela se faz opcional, tá? Então, grande parte de nós vivenciou. Eu estou concordando com o núcleo parte. Ou então, grande parte de nós vivenciamos. Correto? Então, o verbo em destaque, ele poderia estar no plural, certo? Concordando com o pronome nós. Número 52, opção correta, letra A. Então, já achamos a opção correta. Agora, mas vamos verificar os erros das seguintes opções, tá? Até mesmo para confirmar, para corroborar ali a resposta da questão número 52. Vamos confirmar. Letra B. Em nenhuma forma de arte ou objeto cultural guarda a potência escondida por aquele monte de palavras impressas na página. O sujeito em destaque, nenhuma forma de arte ou objeto cultural, guarda... Vamos lá, o sujeito em destaque, ele é composto por dois núcleos, tá? Ligados por ou, certo? Nesses casos, a concordância ela deve ser feita sempre no singular, como no trecho em questão. Pessoal, nós aprendemos, inclusive nas questões anteriores, na questão anterior, se não me engano, né, do vídeo anterior, que o ou, ele tem, tá, ele passa uma ideia de exclusão. Ou uma coisa ou outra. Somente um. Por isso, o verbo sempre deve ficar no singular. Pedro ou Fernando irá participar da prova. Ou um ou outro. Tá? Então, é o Pedro ou o Fernando. Jamais os dois, somente um. Então, o verbo fica no plural. Porém, pessoal, o ou aqui, tá? Ele não está no sentido de exclusão.
ele está no sentido de, muito pelo contrário, de adição, tá? Nenhuma forma de arte e também nenhum objeto cultural, tá? Guardam a potência escondido por aquele monte de palavras impressas. Está errado, né, pessoal? O ou aqui, ele não passa a ideia de exclusão, e sim, né, de adição. Nenhuma forma de arte e também nenhum objeto cultural guardam. Então, o verbo aqui ele deveria estar no plural. Então, a letra B ela tem erro de concordância. Isso mostra que nós não devemos decorar a conjunção em si. Nós devemos interpretá-la dentro do contexto. Então, a letra B é incorreta. Questão difícil, trabalhosa também de explicar, hein? Letra C. Considere o seguinte trecho, né? O seguinte é certo. Essa potência vem, entre outros aspectos, do tanto que a literatura exige de nós, leitores. Bom, caso o sujeito do verbo em destaque estivesse no plural, o verbo seria grafado com acento agudo. Bom, essa potência, o sujeito é esse aqui. Se ele estivesse no plural, o verbo seria grafado com acento agudo? Não, pessoal. Tá? O plural do verbo vir, no presente do indicativo, na terceira pessoa, o plural é sempre marcado com acento circunflexo, tá? Então, essa potência vem sem acento, essas potências vêm com acento circunflexo, tá? O verbo não viria marcado com acento agudo, porque o singular do verbo vir, ele não leva acento. Isso no presente do indicativo. E o plural do verbo vir, na terceira pessoa, é marcado com acento circunflexo. Então, caso aqui o elemento sublinhado, o sujeito, estivesse no plural, o verbo seria marcado, não com acento agudo, e sim com acento circunflexo, tá? Então, a letra C também correta. Vamos agora à letra D. Considere o seguinte excerto, né? Trata-se de uma energia que o teórico Hans Ulrich Gumbrich chama de presença. Vamos lá. Caso a expressão em destaque estivesse no plural, o verbo tratar-se estaria flexionado também no plural. Então, vai. Se aqui, né, se aqui fosse plural, né, umas energias, no caso, o verbo deveria se flexionar no plural? Não, porque se trata de um verbo transitivo indireto. Com verbos transitivos indiretos, o elemento seguinte é índice de indeterminação, tá? De umas energias. Seria ali, no caso, um objeto indireto, e o objeto indireto ele não concorda com o verbo. Eu tenho aqui verbo transitivo indireto, pronome se, mas objeto indireto. Eu tenho um caso de sujeito indeterminado. O verbo sempre fica no singular. Então, a letra D, incorreta também. Letra E. A experiência literária, ela nos dá a chance de vivenciarmos possibilidades. O verbo em destaque, vivenciarmos, está empregado no infinitivo em sua forma não flexionada. Gente, claramente nós vemos aqui, ó, que o verbo vivenciar está no infinitivo flexionado, tá? Porque ele está aqui, olha, com a flexão aqui, ó, indicando número e pessoa, que é a primeira, tá, do plural, tá bom? E então o que eu tenho aqui é um infinitivo flexionado. Então a letra E também incorreta. Então, pessoal, né, das
5 opções, a opção correta está logo na letra A. Número 52, prova para técnico judiciário. Opção correta, letra A. Tá aí uma questão para nós assistirmos mais de uma vez, a fim de decorarmos, de assimilarmos as regras que são muito importantes para a concordância verbal. Número 52, letra A.